O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que aqui estão no Santuário Basílica, sejam muito bem-vindos, inclusive essas 2 mocinhas muito bonitas que aqui estão. Qual o nome de vocês? Letícia e Isabela. Deus abençoe vocês, viu? São irmãs? Não, amigas? Ah, por isso que vocês estão com as máscaras quase da mesma cor. Vocês que aqui estão, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. Vocês que são membros da família dos devotos e nos ajudam a cuidar desta casa e a proclamar a palavra, porque ela em si tem toda a carga do que nós precisamos de sentido de vida. E, claro, também cuidar de pessoas que necessitam de homens e mulheres que compreendam que mais do que dar qualquer coisa é preciso dar a si mesmo. Dar a si mesmo como o Senhor se dá a nós. Isso foi o tema da reflexão da parte da manhã, com a mesma liturgia que agora estamos celebrando, mas foi o ponto focal na homilia da parte da manhã. E como eu havia prometido hoje, agora, na parte da tarde, voltarmos o nosso olhar para Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Um trecho pequeno, curto, mas, como toda a Escritura, tem sempre muita vida, muita densidade, muitas respostas e muitas interpelações, a fim de que todos nós cresçamos naquilo que é necessário sermos. Primeiro, se somos a imagem de Deus e reconhecemos que Deus é amor, logo, esse amor precisa ser encontrado cada vez mais, e não há outra forma e outro lugar para encontrarmos esse amor, senão no compromisso de vivermos a palavra dEle. E a palavra dEle nos dá o tom de que, se não nos amarmos uns aos outros, não compreenderemos quem é Ele, não compreenderemos o seu amor, não viveremos segundo o Espírito que nos faz todos os dias romper com o limite do nosso querer. Porque se formos olhar o nosso querer, nós nunca queremos ser melhores. Queremos ficar daquele jeitinho que sempre fomos, naquela vidinha, naquela rotinazinha, naquela mediocridadezinha, no qual a gente pensa somente em si mesmo e fica naquelezinhos danados e nada caminha. A força do Espírito é aquela que nos faz cada vez mais compreendendo o amor de nosso Deus, sabendo que Ele é amor, comprometidos com o amor que é dEle, comunicar esse amor pela força do Espírito numa vida que busca moldar-se a Jesus Cristo. E se buscamos moldar a nossa vida a Jesus Cristo,
não temos o que temer. Não temos que temer a morte, não temos que temer nem inferno, nós temos que temer uma coisa: será que hoje eu fui tudo o que podia à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo? Isso já é salvação. Isso já começa a ser o sinal da salvação. Porque a salvação de nosso Senhor não é para daqui a 20, 30, 40 anos, é para agora. E é incrível o que nosso Senhor, nos trechos que estamos lendo, mas em específico no capítulo 6, versículos 34 a 44, liturgia de ontem, Jesus interpela seus discípulos dizendo: vocês têm que dar, vocês mesmos deem eles de comer. Vejam que vocês carregam e vocês alimentem essa multidão. E a intenção deles era dispensar as pessoas para que fossem embora. E Jesus pergunta: o que vocês têm? Pegando aquilo que tinham, 5 pães e 2 peixes, alimenta 5.000 homens. Isso sem contar crianças e mulheres. Mas os discípulos não entenderam muita coisa. O que é próprio de todos nós, discípulos de Jesus, nós somos muito tardios e lentos para entender o que Ele nos ensina. Ainda hoje existem muitos tentando descobrir a roda e esquecendo-se que, na verdade, as medidas, a receita, o molde já foi dado. Nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos. E por isso, nós somos exatamente como os discípulos que hoje no capítulo 6, versículo 45 até o 52, vivem uma realidade. A realidade de um coração endurecido. Entendamos muito bem, o coração endurecido não significa um coração que se recusa a acolher o que o Senhor nosso Deus indica, porque os discípulos aceitaram caminhar com Ele. Um coração endurecido não significa um coração que esteja fora da igreja, não significa simplesmente um coração que esteja dentro da igreja, significa um coração que tenha dificuldade de escutar, mais do que simplesmente ouvir, escutar, perscrutar, olhar com atenção cada palavra, para não perder. E aí eu faço uma ideia muito simples, é como uma criança que quer falar alguma coisa e ela pede algo, mas nós somos lentos para entender o que ela pede. Quando ela está aprendendo a falar, até os pais descobrirem o que ela realmente está pedindo, leva um tempo. Só um parênteses bem curto, como por exemplo uma mocinha, que hoje já é uma advogada formada desse tamanho, ela gostava muito que, quando chegava na minha casa, ela gostava muito de comer pé de frango. Minha mãe gostava de fazer pé de frango. E aí ela olhava a panela de pressão cozinhando, ela virava e falava: isso. E até descobriu o que era esse tal de isso. Minha mãe já sabia, eu levei muito tempo. Até o dia que minha mãe falou: isso aqui, ó, pé de frango. O que quero dizer é justamente isso. O coração endurecido aqui é aquele coração que demora muito tempo para entender, tanto pela falta de intimidade, tanto porque em algumas circunstâncias se deixa tomar por sentimentos confusos, por situações confusas. Vejamos bem, os discípulos estão sem Jesus no barco, Jesus ficou na margem. Enquanto eles atravessam para o outro lado, a mandato do próprio Senhor, Jesus percebe que eles estavam cansados, e ele então, caminhando sobre as águas, quer chegar antes deles. É isso que diz o trecho, vejam bem. Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Por que Jesus queria passar na frente dos discípulos? Eles estão num barco, numa situação
de vento contrário, cansados, e Jesus quer chegar antes deles. Esse detalhe é muito importante. Talvez seja porque Jesus não queira que nenhum de seus discípulos comece a andar atrás dele por causa de coisas espetaculosas. Mas ele quer passar à frente deles para que, quando eles chegarem do outro lado, ele já esteja esperando a eles. Porém, eles enxergam Jesus. Eles veem Jesus. E o interessante, eles veem Jesus caminhando sobre as águas. Eles já têm uma certa convicção de que Jesus não é qualquer um. Eles já olham para Jesus de um modo diferente. Afinal de contas, quem vai conseguir com 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Mas eles não entenderam isso ainda. Eles não conseguiram assimilar. E ainda mais o vento contrário, provavelmente naquela tempestade, como é próprio da vida, que às vezes parece que realmente existe um vento contrário, que nós remamos, mas ao remar ainda parece que não chega logo o ponto final da nossa viagem não chega e nos cansamos. Eles ficam assustados justamente por essa mescla de sentimentos. Quem é esse a quem nós estamos seguindo? E no meio de tanta tempestade, como ele aparece aqui à nossa frente? É muito para um coração só. E aí, como é próprio do nosso existir, quando nós vemos alguma coisa que não entendemos, quando vemos alguma coisa que nos é estranha, com medo nos fechamos. É muito comum isso aqui no santuário, principalmente quando lá pelas 7 horas da noite, encerrando o terço, todo mundo vai embora, eu tenho que ficar aqui, de vez em quando você escuta o vento mexendo as janelas, faz uns movimentos, tem uns barulhos aí. Quem geralmente fica aqui já regala os olhos desse tamanho, fica assim. O medo nos paralisa e o medo faz com que nós enxerguemos aquilo que não é verdade, aquilo que não é próprio. Por isso eles olham para Jesus e acham que ele é um fantasma. Se eles tivessem já passado um pouco mais de tempo com o Senhor, talvez eles pensariam assim: nossa, o Senhor chegou até nós. Como nós também, diante do nosso medo e das nossas incertezas, diante das circunstâncias da história, somos capazes de pensar pelo medo a nos fecharmos e pensar assim: é um fantasma, é alguma coisa terrível. E nos esquecemos de um ponto muito importante. Nós estamos no peregrinar da história, como quem está num barco, remando contra ventos contrários, mas é necessário nós estarmos com o coração bem atento para entendermos que o Senhor nosso Deus, que nos disse, segundo o Evangelho de ontem, o que vocês têm para oferecer uns aos outros, o que vocês têm para entregar ao meu Pai, o que vocês têm de si para oferecerem à humanidade. E saber que mesmo que os ventos sejam contrários no peregrinar da nossa história, Ele está conosco e Ele caminha conosco, e não deixar com que o nosso medo, as incertezas do tempo presente, ofusquem nossa visão e nos façam inertes, com medo, paralisados, incapazes de continuar a viver a nossa caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo. Existe no tempo presente muitos que por causa de medo se fecham num egoísmo. Outros que por medo se fecham num tradicionalismo vazio. Outros tantos por medo de viverem algo com substância, com fidelidade ao Evangelho, querem fazer tudo novo. Existem aqueles que se esquecem unicamente que todas essas realidades tomam uma nova forma quando nós entendemos aquilo que diz São João. Caríssimos, permitam-me voltar
ao versículo 11 da carta de São João, na sua primeira carta. Caríssimos, se Deus nos amou assim, e a medida do que Ele está dizendo aqui é justamente recordar-nos. Deus nos amou, veio ao nosso encontro, assumiu a nossa condição, permanece conosco, Ele está conosco. Se Ele nos amou assim, de permanecer conosco, ainda que nós tenhamos o coração endurecido, ainda que nós não consigamos entender tudo o que Ele fala, ainda que nós, em alguns casos, pelo medo, somos inclusive contrários ao que Ele nos diz, se Ele nos amou assim e acredita em nós, e pela força do seu Espírito nos ajuda a caminhar num molde que é seu Filho Jesus Cristo, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Também nós devemos amar-nos uns aos outros. E o amor uns aos outros implica não simplesmente num desejo de revolucionar tudo e fazer com que tudo que nós conhecemos seja jogado fora. No meio das novidades, sejam elas doutrinais, sejam elas vivenciais. Ou então, num tradicionalismo tão fechado que nos impede de perceber que não adianta nós estarmos olhando para Deus lá em cima, se nós não conseguimos olhar para aquele que está tão perto de nós. Se não temos compaixão. Que não adianta nós simplesmente nos fecharmos no nosso medo, porque, querendo ou não, nós sempre, quando nos fechamos, permanecemos na pior das solidões. Sabe qual é? É aquela de ter 1000 pessoas ao seu redor e ainda assim não sentir-se próximo de ninguém. Essa é a pior de todas. Essa é como que quando uma faca entra no peito e rasga sem sangrar. Essa é terrível. Na verdade, seria tão bom se nós compreendêssemos uma coisa que dentro do capítulo 6, do versículo 34 até o 40 ao 52, perceber o seguinte: um coração endurecido é um coração que não sabe reconhecer nem mesmo aquilo que ele tem de bom e que pode ser oferecido. Um coração endurecido é um coração que se atemoriza com tudo e se torna inerte. Não sabe nem mesmo reconhecer quando alguém lhe estende a mão. Um coração endurecido é um coração que não sabe ver os sinais da ternura, do amor, da fidelidade, da constância, do compromisso. Um coração endurecido é um coração cego. Mas o coração não enxerga, né? O coração não enxerga. Mas os nossos olhos, quando tocados pelo coração, podem enxergar muito mais do que nós pensamos. Por exemplo, agora vendo o pai com a filha ali no colo, a mãe foi ali para poder trocá-la, provavelmente, num movimento bem discreto que eu percebi. E o cuidado, o zelo. O coração mesmo não enxerga, mas através dos olhos o nosso coração, que significa o mais profundo do nosso ser, pode enxergar muito mais do que alguém que tem uma visão sadia. Esse é o ponto. Os discípulos ainda não enxergaram nem a Jesus, nem a si próprios e nem o caminho que têm a percorrer. E eu fico pensando se nós estamos atentos para saber disso. Reconhecer o Senhor que está conosco, reconhecer quem nós somos diante dessa história e o compromisso que nós podemos ter para o bem de todos, reconhecer o que nós podemos ser para o mundo e reconhecer o que os outros no mundo também são para nós. E ter a coragem de oferecer-se. Enfim, infelizmente, hoje eu me delonguei na reflexão e peço perdão. Mais um ponto. Não tenhamos o coração endurecido.
E eu ressalto, o coração endurecido não significa um coração que não crê. Significa o coração que deixou-se apoderar por qualquer coisa e não percebeu nem o que ele pode ser e nem o que o Senhor é para ele. Caminhemos e de pé apresentemos nossas preces e peçamos sinceramente que o Senhor nos ajude a continuar o nosso peregrinar atravessando a história que por vezes pode ter ventos contrários, mas o Senhor vem ao nosso encontro. De pé, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: Pai, mostrai-nos